E aí, Jason, tudo bem? Tudo bem. Deu certo, hein? É isso aí. Falei pra vocês que o cara era fera? O cara é fera. Então, sem mais delongas, bora aqui só pra abertura e dar continuidade aqui. Muito bem, eu sou o Jason Adrian, jornalista, também formado pelo Centro Universitário Unifacema, onde o nosso convidado de hoje foi meu professorzão. É isso aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre economia em tempos de pandemia. Sem mais delongas, a gente já vai aqui para a primeira pergunta, que é a seguinte. Então, professor, com tantas promessas de campanhas não cumpridas, incluindo aí os dois principais pilares, que são o combate incessante à corrupção e a abertura econômica por meio de reformas estruturantes, em termos macroeconômicos, como você avalia a atuação do governo? Então, são duas visões diferentes. Antes do governo Bolsonaro, a gente tinha uma perspectiva um pouco mais intervencionista. Hoje, a perspectiva seria um pouco mais liberal. Contudo, o que a gente observou desde o início do governo para cá foi que não houve essa liberalização. Né? Inclusive, o Estado passou a intervir em muitos aspectos. Não houve também, de um ponto de vista assim mais macro, uma grande intervenção, mas também não houve uma grande liberalização. Então, assim, a gente pode dizer que o governo ficou no meio termo em termos de abertura econômica. A gente não pode dizer que não foi um governo que tentou abrir as fronteiras para o mercado e que atuou mais nesse sentido. Inclusive, isso é um caminho sem volta, na verdade. Você não tem como ficar voltando atrás. A globalização ela já existe desde 1500, né, quando os, os novos continentes foram descobertos. Mas, efetivamente, a globalização econômica ela tem crescido mais fortemente, principalmente na década de 80, depois da década de 80, depois da ascensão da internet, é que a gente consegue observar uma globalização um pouco mais pulsante em termos econômicos. Então, assim, para a gente fechar essa primeira pergunta em termos macroeconômicos, como é que a gente poderia avaliar esse governo? A gente poderia dizer que, do ponto de vista econômico, e aqui eu estou me restringindo à análise do ponto de vista econômico, ele é um governo regular. Não é ruim, não é bom, mas é um governo que tentou implementar algumas medidas, que falhou em implementar outras medidas que poderiam ampliar, por exemplo, a, a economia, né? De uma maneira mais pontual também, a gente pode dizer o seguinte: o país hoje está passando por um problema de inflação, mas o mundo está passando por um problema de inflação. O país passou por uma recessão, o mundo está passando por um problema de recessão. Então, se a gente comparar do ponto de vista econômico, o Brasil situaria-se aí num regular, porque se o Brasil hoje, se a gente percebesse o mundo crescendo e o Brasil não crescendo, se a gente percebesse o mundo controlando a inflação e o Brasil não controlando a inflação, então significa que o Brasil estava em descompasso com o mundo. E se o mundo está caminhando numa direção e o Brasil não está caminhando numa direção diferente, então a gente pode dizer que ele está na média. Então, e como eu gosto de ouvir, a média é medíocre, né? Então a gente poderia pensar de uma maneira diferente para tentar soluções diferentes. Porque se você está na média, você está fazendo aquilo que as outras pessoas estão fazendo. E isso não traz nenhum diferencial para você. Então, a média, que vem de mediocridade, né? Mediocridade está na média, o Brasil está na média. Então, a gente poderia dizer que regular aqui foi medíocre, né? Do ponto de vista conceitual aqui, a gente poderia sim ter implementado outras medidas. É obviamente que tem toda uma questão política. A gente está falando aqui de uma perspectiva econômica, né? O Brasil teria outras soluções para implementar nesse momento, mas não teve capacidade política para implementar isso, pelo menos nesse momento de curto prazo. Muito bem, muito bem. Então a gente vê que é preciso novas ações e atitudes para que a gente saia dessa mediocridade e não continuemos a fazer o que as outras pessoas já fazem, né? Bora aqui para a segunda pergunta.
A alta de petróleo e o câmbio desvalorizado que vem afetando o preço da gasolina e a alta nos preços das commodities, né, afetando aí os preços dos alimentos e, claro, a queda do nível dos preservatórios das hidrelétricas. São componentes que correspondem a uma boa parte da inflação no país gerando uma expectativa ruim, né? O que está levando a essa piora de expectativa e quais são os principais drivers para o ano de 2022? É, de maneira também simples, a gente vai tentar abordar. Toda a questão econômica parece uma questão simples de ser respondida, mas existe É verdade. uma série de fatores que estão por trás que acabam por complexificar, né, essas questões econômicas. Porque assim, a alta do petróleo, o câmbio desvalorizado, são apenas efeitos de políticas que foram estabelecidas. Por exemplo, a gente está falando da alta de petróleo, a gente está falando de uma crise em relação aos países exportadores de petróleo, que é a OPEP. Né? A OPEP decidiu, há algum tempo atrás, estabelecer um aumento no petróleo, de tal forma que os Estados Unidos recentemente também tiveram que aumentar a produção para que o preço caísse um pouco, retornasse a patamares menores. Como assim? Como é que isso funciona? É a lei da oferta e da demanda. Né? Então a gente tem o quê? Tem a oferta de petróleo e tem a demanda de petróleo. Se a oferta em um dado momento do tempo está estabelecida e a demanda de petróleo cresceu muito, principalmente no tempo de pandemia, para manutenção de algumas atividades essenciais, isso resultou no aumento de demanda. E isso também repercute sobre os preços do petróleo. E houve também, e como os países exportadores de petróleo é um grupo muito coeso, muito forte, então, na medida que eles decidem aumentar o preço do petróleo, o mundo fica à mercê disso, a tal ponto que algumas nações, como os Estados Unidos, tiveram que ampliar a produção para tentar segurar o preço do petróleo no curto prazo. O câmbio ele se desvaloriza basicamente também seguindo a lei da oferta e da demanda, ou seja, quando o Brasil está inserido no mercado internacional de divisas. Divisas são as moedas que a gente tem e que são trocadas internacionalmente. Então, o Brasil, quando ele exporta, ele está exportando um produto, mas ele está importando recursos. Como assim? Importando dinheiro, literalmente. Né? Ele está exportando um produto e importando dinheiro, que é a contraprestação da venda de um produto. Então, você negocia, você vende um produto e recebe por aquele produto. No mercado internacional é diferente. Então, o Brasil, quando exporta, recebe. O problema é que a entrada de dólares não depende somente das exportações, né? Depende também de investimentos externos diretos. Ou seja, é quando empresas internacionais ou quando países do resto do mundo aportam recursos, ou seja, eles investem diretamente no país, seja para a construção de empreendimentos produtivos, negócios produtivos, seja para investimentos financeiros. Quando a gente está falando de investimento financeiro, a gente está falando, por exemplo, de bolsa de valores. Então, cerca de 20 a 30%, não lembro exatamente qual que é o percentual, da bolsa de valores são de investidores internacionais. Então, isso representa uma fatia de dinheiro que vem de fora para dentro, ou seja, dólares que são convertidos aqui, que são negociados aqui e que acabam no Banco Central. Então, quando você tem esse movimento, né, de saída de dólar, de entrada de dólar, e você hoje tem um câmbio desvalorizado, o que é que ele está dizendo para a gente? Que saiu mais dólar do que entrou. Então, não houve essa compensação para que o câmbio se ajustasse a um patamar menor. Então, ele está se ajustando nesse momento aqui a esse patamar. Obviamente que essa é uma explicação mais simplificada de todo o processo, mas em linhas gerais é isso que tem acontecido, né? O país não tem recebido um fluxo de capital externo significativo e tem, com isso, reduzido o volume de reservas em dólares e pela lei da oferta e da demanda acaba que o preço tem se mantido nesses patamares. E a perspectiva é que não mude até o final do ano, né? Se não houver nenhum fato superveniente, né, alguma outra crise, alguma outra disseminação, né, alguma outra onda, tal qual aconteceu ano passado, principalmente no ano de 2021,
2020 e 2021, se não houver nenhum fato tão gigantesco quanto aquilo que a gente viveu em 2020 e 2021, em tempos de pandemia, quando a pandemia estava em níveis mais elevados, né, principalmente de morte, esse cenário não vai mudar. E em função das diminuições no nível dos reservatórios, que hoje, graças a Deus, em função dessas novas chuvas, hoje eles estão retornando aos níveis a níveis mais satisfatórios, vamos dizer assim, né? Em função das chuvas, as chuvas trazem sim problemas, principalmente a gente acompanhou aí nos últimos dias os problemas que a chuva trouxe para Minas Gerais, mas em linhas gerais, apesar dos problemas para a produção de energia elétrica, as chuvas são muito boas, né? São desde que elas caiam não somente no setor, não caiam simplesmente nas regiões urbanas, né? Principalmente lá nas cabeceiras dos rios que abastecem as hidrelétricas. Então, ela é melhor ainda quando acontece nesses lugares. Mas os reservatórios estão subindo, obviamente que ainda não estão em patamares ideais, mas eles estão subindo. E em função disso, né, dessa redução do nível dos reservatórios, as termoelétricas, que também produzem energia, mas a um custo maior, foram acionadas. E com isso aumenta o custo de produção de energia. E como todo e qualquer negócio, quando o preço de um insumo aumenta, quem paga a conta são os consumidores, que é quem de fato é a ponta de todo o processo, né? Então, você aumenta os custos de produção, transfere esses custos de produção para o consumidor, que é quem efetivamente paga a conta. E esse contexto de produção de energia é um dado interessante, porque se a gente for comparar, por exemplo, a inflação, né, medida pelo IPCA, a inflação diretamente, que afeta diretamente os consumidores, a gente teve inflação em torno de 10%. Mas a inflação dos preços administrados, o que é um preço administrado e o que não é esse preço administrado? Se você compra um arroz, se compra um feijão, se você compra macarrão, carne, aqueles produtos que são essenciais, esses produtos, né, que são negociados no mercado de maneira livre, eles são produtos cujos preços não são administrados, ou seja, o Estado não interfere na formação do preço daquele produto diretamente. Obviamente que interfere indiretamente através de impostos e outras taxas que existem, mas o Estado, por exemplo, é responsável pela regulação de preços de alguns produtos essenciais, serviços essenciais. Por exemplo, serviço de energia elétrica, né? Prestação de serviço de energia elétrica, de transmissão de energia elétrica, os serviços de telefonia. Então, são alguns setores que são regulados. É por isso que existem as agências reguladoras. A ANA, que é a Agência Nacional das Águas, a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, são as reguladoras. E elas têm um papel importante na regulamentação dos preços que são administrados, né, literalmente. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque os preços que não são administrados tiveram uma inflação de 10%. E aqueles preços que são administrados, a inflação girou em torno de 17%. Ou seja, em função das condições dos reservatórios de energia elétrica, um dos serviços, obviamente, está falando apenas de um, não foi só o aumento da energia elétrica que impactou diretamente na formação dessa inflação dos preços administrados, mas ele é um grande peso. Em função dessa crise, houve um aumento no preço da energia elétrica, que é um preço administrado, né? Então, esse preço também é pago por nós, ou seja, o custo de produzir energia elétrica aumentou e, obviamente, que essa é uma inflação, né? Um aumento do preço continuamente significa que a gente está passando por esse processo de inflação. Com relação, né, você está perguntando sobre as direções que a gente vai ter para o ano de 2022, tanto para o petróleo, quanto para o câmbio, quanto para
a inflação é de estabilidade até o momento, né? Caso não haja nenhuma outra crise hídrica, caso a OPEP não estabeleça novamente uma política de aumento de preços contínuo e aí precisem novamente resgatar, ativar a produção de mais petróleo para a redução de preços e caso esse cenário de pandemia ainda não se modifique de maneira significativa, tanto o dólar quanto o preço do petróleo, quanto o custo da energia tende a se permanecer como está. Até porque também é um ano eleitoral, então algumas medidas de política econômica ficam inviáveis nesse momento de se tomar porque isso tem uma repercussão, principalmente do ponto de vista político, para quem está participando do processo eleitoral. Então, a tendência é que não haja um aumento significativo de energia elétrica, né, nas tarifas de energia elétrica, não haja. A tendência é que se permaneça da forma que está em termos de petróleo e de câmbio, e que a energia não tenha nenhum impacto em função, principalmente, número 1, das eleições, e número 2, em função do aumento das chuvas e do aumento do nível dos reservatórios. Muito bem. Pergunta super bem respondida. Cara é fera, o cara é fera. Vamos aí para nossa terceira pergunta de hoje. O mercado financeiro tem a expectativa de que a taxa de câmbio feche em R$ 5,20 para 2022. O que faz com que essa taxa de câmbio não volte a operar de forma consistente em patamares inferiores a R$ 5,00? Acrescentando um pouco a resposta do que a gente já comentou no item anterior, né, que tem a ver com essa entrada e saída de dólares no país, seja por meio de investimento direto, ou seja, as empresas que investem diretamente no país, ou por um aumento nas exportações. Existe um outro fator também que a gente pode considerar aqui para poder ampliar a resposta a essa pergunta, que é o fator risco país. Existem as agências internacionais que mensuram o grau de risco dos países no mundo. Então, o Brasil ele já esteve em patamares melhores em termos de risco, e hoje ele caiu nessa relação que é feita do risco país aqui no Brasil. O que representa esse risco? Significa que cada país ele tem as suas políticas internas, tem suas receitas e tem suas despesas. O Brasil ele não tem feito o dever de casa. O que seria o dever de casa? Deixar de gastar mais do que arrecada. Toda qualquer família, que a gente está fazendo uma comparação simplificada só para que você possa entender, toda e qualquer família tem um orçamento. Então, normalmente você não pode gastar mais do que você ganha, para qualquer família. Porque se você gasta mais do que ganha, você recorre a empréstimos, você vai ter que recorrer ao uso do cartão de crédito, e acaba que isso vira uma bola de neve. Com o Estado funciona mais ou menos a mesma coisa. A gente não pode dizer que o Estado é como uma família, porque o Estado ele tem um diferencial, que é a capacidade de imprimir dinheiro. Né? A família não tem. Se ela fizer isso, ela está falsificando dinheiro e é um problema. Né? Mas o Estado ele pode fazer isso, ele pode imprimir dinheiro. Só que ele não faz, porque isso tem uma repercussão pior, que é a geração de inflação. Né? Porque se você, pela lei da oferta e demanda, se você inunda o mercado com mais dinheiro, o valor do dinheiro cai, as pessoas compram mais e aí isso repercute sobre a inflação. Então, o Brasil ele precisa administrar suas receitas e despesas de maneira que essa possibilidade de um calote, por exemplo, é óbvio que a possibilidade de um calote no Brasil é muito pequena, mas na análise dos investidores internacionais, principalmente, como eles veem o Brasil apresenta riscos. E quanto maior o risco, maior é a exigência de retorno. Ou seja, se o Brasil gasta mais que arrecada, existe uma precificação do grau de risco do país. Essa precificação ela é feita pelas agências reguladoras. E o que acontece? Para que você possa assumir um risco maior, você tem que ter um retorno maior. Então é por isso que as taxas de juros também estão subindo. Né? Não é só para controlar a inflação. Isso é importante. Porém, se a gente fizer uma análise bem detalhada, a gente vai perceber, bem, se a inflação foi
em maior grau resultado dos preços administrados, então não é somente para controle da inflação, tem uma questão a mais por trás disso, tá? Então, controle da inflação, o aumento dos juros ajuda, mas ao mesmo tempo que você aumenta os juros, isso tem impacto sobre a própria dívida pública do Estado, ou seja, você aumenta os juros e dá um tiro no pé, por quê? Porque os custos de pagamento com os juros da dívida também aumentam. Então, é uma relação assim, é um ciclo vicioso que o país precisa romper. E para romper, ele precisa fazer o enxugamento da máquina, que está se tentando fazer, porém, muitas categorias têm entrado em confronto com esse enxugamento da máquina, até porque, e com razão, argumentam que eles não cortam na própria carne, né? Ninguém quer cortar na própria carne, deputado não quer cortar a própria carne, não quer se abrir mão do seu salário gigantesco, das suas regalias, né? Então, enfim, daria para a gente entrar do ponto de vista assim mais simplificado da coisa, mas não é o nosso objetivo aqui de estar entrando nessa questão, dizer, os deputados poderiam, né, para que a gente precisa de 511 deputados, para que a gente precisa de tantos senadores? Precisa de 3 senadores. Um senador por estado já seria suficiente para resolver as questões que o estado tem necessidade, né? Mas precisa de 3. Então, não faz muito sentido isso, não. É verdade. É isso aí. E vamos dar seguimento e vamos para a próxima pergunta. É a seguinte: a trajetória de José foi de muitas dificuldades. Foi vendido como escravo por seus irmãos para os israelitas, passou 2 anos numa prisão, até se tornar o governador do Egito. Aqui é tranquilo. Contudo, o Senhor estava com José e tudo que ele fazia prosperava. Diante dessa crise que o país passava, né, naquele tempo, já vinda de governos anteriores, de que forma o cristão protestante pode se posicionar para se sobressair em relação à crise financeira? É uma pergunta muito oportuna e bem difícil de responder, né? Mas, assim, em linhas gerais, a gente está saindo aqui do aspecto macroeconômico e entrando no aspecto microeconômico, né? Porque a gente tem um aspecto relacionado à macroeconomia recente aqui do nosso país. A gente fez uma análise recente da macroeconomia do nosso país. A gente vai migrar agora para o passado, né? Analisar um pouco a macroeconomia do Egito naquele contexto, né? Que era a nação mais potente daquele momento no mundo, e analisar a perspectiva de José, do que José fez para poder se tornar esse diferencial que até hoje nós temos como referência, né, para tanto para a educação financeira, que é uma das temáticas que nós temos aqui para trabalhar, quanto do ponto de vista econômico. Então, do ponto de vista econômico, né, a nação Egito se preparou para momentos difíceis. A questão é que naquele momento houve uma revelação da parte de Deus para José de que haveriam anos de abundância e que posteriormente haveriam anos de escassez, que haveriam anos de prosperidade, que haveriam anos de limitações, de problemas. Então, isso, se a gente analisar do ponto de vista econômico, representa aquilo que a gente denomina de ciclo econômico. Então, qualquer nação, em qualquer lugar do mundo, em qualquer história, né, na história econômica do mundo, você vai analisar que houveram nações que cresceram economicamente e que depois declinaram. Isso aconteceu com a Inglaterra, depois com a Alemanha, com o Japão, com os Estados Unidos, com o Brasil, porque qualquer país do mundo passa por ciclos econômicos, inclusive o Egito, né? Só que havia uma revelação dada por Deus a José, de que o Egito teria 7 anos de prosperidade e 7 anos de crise. Então, o que acontece? Naquele momento, José se preparou para a prosperidade e para a crise. Hoje, né, as pessoas não têm mais Deus no centro das suas vidas, principalmente a maior parte dos políticos, né, não anda com temor a Deus. Fato. Então não vão receber de maneira tão clara, e ainda que recebam, pode até sofrer uma resistência muito grande dos outros que participam
lá da Câmara de implementar medidas que garantam que a prosperidade vai ser muito bem usufruída, né? Porque no ano de prosperidade é que você se prepara para o ano de crise, porque se países passam por crises, pessoas passam por crises também, né? É natural, qualquer um de nós pode passar por crise. Mas como a gente se prepara para a crise? A gente não se prepara para a crise na crise, a gente se prepara para a crise antes da crise. Mas para isso é preciso de estratégia. O que é que José fez para proteger o Egito na crise? Pediu 1/5 de tudo aquilo que era produzido, ou seja, 20% daquilo que era produzido, né? Se a gente fizesse 1/10 disso, ou seja, o dízimo disso, a gente estaria preparado para problemas, ou pelo menos teria condições de passar pelo momento de crise de maneira mais garantida, ou pelo menos com menos sofrimento. Então, José se preparou para isso. E isso nos ensina muito, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista financeiro, né? Ele se preparou para proteger a nação e ganhou com isso a proteção pessoal e a proteção da família. Então, isso nos ensina muitas lições. Tá aí. Nós podemos tirar muitas coisas, lições, como o senhor já falou, e muitos aprendizados com o José, que tem muita possibilidade também de ser aplicada na atual conjuntura, né? Questão de se preparar para uma iminente crise, né? Com certeza. Vamos aí para a próxima pergunta. Já estamos, né? É verdade. Vamos aí para a próxima pergunta. Durante a trajetória da vida de José, muitas coisas aconteceram, e no período em que ele foi governador do Egito, nós podemos tirar alguns princípios financeiros para a nossa vida hoje. E o primeiro princípio nos ensina que as crises econômicas, elas são cíclicas, ou seja, o que leva a economia de um país a entrar em crise? Retomando um pouco daquilo que a gente falou anteriormente, é isso, né? Por exemplo, as crises elas não acontecem por simplesmente o país cresceu e agora vai entrar em crise. Não é necessariamente isso, mas por uma falta de planejamento. Por exemplo, se a gente analisar aqui do ponto de vista do planejamento energético, o Brasil não tem se preparado para crises como essas há muito tempo. Apesar de ter tido um avanço na produção de energia eólica e na produção de energia solar, né, esses avanços ainda são muito pequenos, né? Se não me engano, o Brasil cresceu de 5% para 15% da produção de energia hoje é vinda de energia solar e de energia eólica. Mas o planejamento de médio e longo prazo para a produção de mais energia, porque a tendência é que a gente precise usar mais energia, afinal de contas, nós estamos nos tornando mais urbanos que rural, né? A gente já se tornou, na verdade, ali um artigo que recentemente falava sobre isso, que hoje nós temos uma população mais urbana do que rural. Então, é fato que a gente vai precisar de mais energia elétrica. Então, o planejamento, ele precisa existir para que a gente possa minimizar. Foi isso que José fez, um planejamento no ano de prosperidade, para que quando viessem as crises, eles estivessem protegidos. Eu me lembro, né, e a história conta isso, eu participei ativamente dessa história, eu estava na faculdade, no governo Fernando Henrique Cardoso, ainda na década de 90, a gente teve uma crise energética, tal qual essa, e já se vão mais de 20 anos, e a gente ainda não está preparado para passar por crises hídricas, né? Então, assim, de maneira simplificada, as crises acontecem basicamente porque faz parte da ordem natural. A gente, por exemplo, não tem um controle de todas as coisas. A gente não tem, por exemplo, do ponto de vista macroeconômico, a gente não tem controle sobre quando vai chover mais ou quando vai chover menos. Mas a gente precisa estar preparado para isso. A gente não tem noção de quando vai precisar comprar um remédio ou quando vai precisar fazer uma consulta, né? Mas a gente precisa estar preparado para isso. Então, não é viver numa situação angustiosa de sempre estar se preparando para o pior. Não, não é isso. Mas
estabelecer princípios e propósitos e um planejamento adequado é importante para a vida de qualquer ser humano e para a vida de qualquer país. É isso que a gente precisa tirar como lições básicas, né? Algumas lições básicas desse ensino de José. O segundo princípio nos mostra a necessidade de ter uma estratégia para atravessar períodos difíceis. No caso de José, era um período de fome em larga escala, ou seja, toda a nação passaria por aquilo. E com base nisso, qual a importância de ter uma estratégia bem definida para encarar essas fases difíceis que todos nós estamos sujeitos a passar? Clareza. Em uma palavra, eu definiria isso como clareza. Saber que pode precisar, não que vai acontecer. Entender isso. Né? Eu costumo dizer, e até escrevi recentemente sobre isso, que informação gera conhecimento, conhecimento te permite ter um entendimento melhor de fatos, de circunstâncias que acontecem, porém, isso não gera mudança de comportamento. Então, assim, existe um processo, né, para que você possa construir essa clareza. Construir a sua clareza depende de informação, depende de conhecimento, mas também depende da implementação disso. Né? Como fazer isso, que é aquilo que você está denominando como estratégia. Então, como fazer envolve a estratégia, envolve um aspecto metodológico. Por exemplo, se eu quero fazer uma viagem, o que eu preciso fazer para viajar? Eu preciso comprar uma mala, preciso comprar algumas roupas, dependendo de para onde você vai comprar um biquíni ou uma sunga se for para a praia, se você vai para um lugar mais frio, você vai comprar uma roupa de frio, enfim, você monta, ainda que de maneira simplificada, você sabe o que você precisa fazer para realizar aquela viagem. Então, só que isso não fica muito claro para a maior parte das coisas na vida de um indivíduo, principalmente do ponto de vista financeiro. Né? Falta essa clareza. Bem, eu sei que eu preciso organizar as minhas finanças. Por quê? Porque se eu organizar as minhas finanças, eu não vou passar perrengue, não vou passar por tantas dificuldades. E o que seria organizar as finanças? Basicamente é ganhar mais do que gasta. Tá, mas isso é uma questão puramente matemática? Não, né? Porque se fosse, os professores de matemática estariam ricos. E não é bem assim. Basicamente, a gente entende que a educação financeira ela tem um aspecto comportamental muito forte. Então, não é só saber que precisa ganhar mais do que gastar. É, acima de tudo, estabelecer uma estratégia do que fazer para gastar menos. Aí eu posso fazer um plano de TV mais barato, ou trocar um plano de TV por uma assinatura de um stream. Eu posso reduzir a quantidade de energia elétrica que eu estou gastando, posso reduzir as minhas saídas aos fins de semana, enfim, eu posso procurar várias estratégias para reduzir os gastos. Então, isso é a parte comportamental. Saber que você precisa não é necessariamente algo que vai acontecer só porque você sabe que precisa. É a estratégia de como fazer, essa clareza de como fazer é que você precisa construir. E isso, às vezes, você consegue sozinho e, às vezes, precisa da ajuda de um consultor financeiro, de um educador financeiro, para te dar essa clareza e para te dar uma metodologia para você poder construir esse caminho. Isso aí. Muito bem. Olha quanta coisa a José gente. teve essa clareza, né? No momento em que o rei perguntou o que deveria fazer, ele disse: vamos fazer isso. Então, assim fizeram. Foi essa clareza que fez a diferença na vida de José, porque ele teve a clareza do que precisava, mas teve a estratégia para executar. Muito bom. Além da clareza, teve estratégia, coisa que muitos hoje, muitos que estão lá em cima, né, não conseguem ter. É pensar numa estratégia para evitar que tipo de coisas como a gente está vivendo agora aconteça. Então tá faltando mais estratégia por parte daqueles que estão lá na política nos representando. Então, estratégia, estratégia. E clareza também, né? Vamos seguir aí a próxima pergunta.
Um terceiro princípio que nos revela o poder da prudência e a responsabilidade. Ou seja, não podemos esquecer de poupar, de reduzir gastos e economizar. É coisa que a gente todos temos que fazer. Pois ouvimos muitos relatos de pessoas que estavam bem nos negócios e de repente se desestabilizar. José procurou fazer uma prudência e reservar durante todo o período de faturar, e isso só foi possível graças à prudência que ele teve e à responsabilidade dele. De que forma nós podemos reduzir os gastos e aumentar aí a economia, né? É, isso que você está colocando como prudência aí que José teve, né? Basicamente de poupar, a gente chamou de reserva de emergência ou reserva Isso. de oportunidade, enfim, a poupança de emergência, enfim. Existem vários nomes, o importante é que exista essa reserva. Desculpa. O fato é que agir com prudência é entender, é ter a clareza de que pode precisar. José sabia que ia precisar quando houvesse a crise, quando passasse pela crise. Então, você precisa entender e agir para construir essa reserva. E o que seria essa reserva de emergência? Seria basicamente a construção de um fundo, né, para a sua proteção e a proteção da sua família. Lembra que eu falei lá atrás que José, ao estabelecer uma estratégia para a nação, ele conseguiu proteger a si e a sua família? A reserva de emergência tem exatamente essa função: proteção sua, em caso de desemprego, por exemplo, e da sua família, que você tem a responsabilidade, juntamente com o cônjuge, de prover. Então, ter essa clareza para construir essa reserva de emergência. E como construir uma reserva de emergência? Existem vários métodos para a construção da reserva de emergência. Vou citar aqui um deles, que é o mais conhecido, que é o método 50, 30, 20. O que é esse método 50, 30, 20? 50% do que você ganha deve ser destinado às suas despesas essenciais. E o que seria isso? Seria a moradia, transporte, educação, saúde. 50% do que você ganha deveria ser utilizado com essas despesas essenciais. 30% com as suas necessidades pessoais. Todos nós temos necessidades pessoais de sair, de se divertir, de ter um lazer, de comer fora de casa, de assistir um cinema. 30% da sua despesa seria destinada a isso. E 20% para a formação de reserva de emergência. Talvez para alguns 20% seja muito, muito grande. Então você pode dividir aí, em vez de 50, 30, 20, colocar 60, 30, 10, por exemplo. Né? 60% para despesas essenciais, 30% para despesas pessoais e 10% para a formação da reserva de emergência. Esses métodos de divisão da sua receita, do seu dinheiro, são apenas para ilustrar a melhor forma que você pode ter de construir, de organizar o seu orçamento. Né? Mas não, eles são flexíveis, você vai definir de acordo com a sua necessidade. Se a sua necessidade no momento é de poupar mais, então reserve 20%. Se nesse momento você não consegue reservar 20%, reserve 10%. Mas comece a reservar, porque isso vai produzir em você um efeito de longo prazo, um efeito comportamental de longo prazo. O importante é ter uma reserva para esses eventuais acontecimentos que a gente pode estar sujeitos a passar. Mas quando for preciso, tem ali aquele que foi reservado que vai socorrer naquele momento, né? E pronto. Aqui a gente chega no ápice do momento onde José estava ali, governando Egito, sabendo de forma econômica e também como uma pessoa que estava ali responsável pela nação, pelo Egito. A gente chega no ápice dele. E ele fez isso com uma coisa de uma forma tão maestral que naquele tempo, né, o próprio faraó que estava ali liderando o povo, ele viu essa forma que José governava, as coisas diferentes, e reconheceu também Deus na vida dele, né? Que é uma das principais coisas que a gente temos que ter. E aí eu tirei aqui um versículo onde o próprio faraó diz com suas palavras, né? Ele diz o seguinte: encontraríamos um homem como este em que esteja o Espírito de Deus, a versão BKJ da Bíblia King James. Então, José ele
governou de uma forma tão maestral, ele conseguiu se sair de uma forma tão boa, que o próprio faraó viu Deus ali na vida dele. Ele viu José trabalhando de uma forma, talvez até que nem ele, né, tinha essa visão assim para ver. Então ele governou tudo de uma forma especial. É, hoje muitas pessoas, muitos políticos, eles entram centrados ali sobre a direção de Deus, mas de repente no meio do caminho eles começam a ir por outras veredas, começam a sair do rumo e de repente acabam se perdendo. Aí o senhor, como é que o senhor vê assim, essas pessoas? Que acha o que o senhor acha que acontece ali naquele meio para que elas esqueçam Deus, onde na maioria das vezes foi o próprio Deus que deu essa oportunidade para eles estar lá dentro, inclusive nos representando. É, talvez seja a resposta mais difícil dessas perguntas de hoje. Porque José, ele teve que ser provado, né? Eu poderia te responder da seguinte forma. Existe uma pequena diferença entre tentação e provação. A provação é aquilo que Deus permite que a gente passe. Isso. E a Bíblia também fala que não vem provação além das nossas forças. E que, sobrevindo a provação, Deus também dará a oportunidade de escape. Isso. Quando o homem é provado e é aprovado, ele recebe uma recompensa da parte de Deus. Foi isso que aconteceu com José. Ele foi recompensado pela fidelidade dele. Fidelidade. Agora, quando o homem é tentado, a Bíblia fala que Deus não tenta a ninguém e a ninguém e ninguém diga que por Deus foi tentado, né? A tentação ela é gerada dentro do homem, porque como o Tiago diz, a tentação nasce dentro de você, né? Que por meio da cobiça, né? Pelo orgulho pessoal, por meio da soberba da vida, pelos olhos, né? Que foi o que aconteceu com Eva. Ela viu, desejou e consumiu. Então, talvez seja justamente pelo fato de ser tentado e aceitar a tentação que muitos homens têm caído. Então, eu creio que a grande diferença entre José e muitos homens hoje e também do passado é justamente que José foi provado e foi aprovado. E quando ele foi tentado, ele resistiu à tentação. E hoje muitos homens têm caído porque não resistem à tentação. E a Bíblia também fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, que esses políticos que nós temos permaneçam de pé diante das circunstâncias e prostrados diante de Deus. Com essa resposta, nós finalizamos a live stream de hoje, inclusive já ficando o convite para uma próxima live stream futuramente, com outro tema. E de já eu quero agradecer ao senhor por ter tirado um pouco do seu tempo, que eu sei que é corrido, para estar aqui com a gente, está esclarecendo alguma coisa. Foi de um modo geral, mas que sobretudo também veio para nos edificar, né? Veio para nos edificar, para nos ensinar alguma coisa, principalmente na questão da educação econômica, o que temos que fazer, de que forma nós temos que nos preparar, como a gente deve estar prontos para quando uma crise dessa vier ou um outro problema mais difícil. Então, de modo geral, isso nos edificou de uma forma completa. E mais uma vez aqui o meu agradecimento ao senhor e fica o convite para uma próxima já com um novo tema. Obrigado, Jason. Eu que agradeço o convite. Espero poder espero ter contribuído com vocês, com certeza, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista bíblico, né? Também sou um fã da Bíblia, amo falar sobre Deus e compartilhar as escrituras. Então a gente fez uma análise econômica, abordamos alguns aspectos relacionados à educação financeira, tanto no contexto bíblico quanto no contexto atual, e entendemos que hoje nós, mais que nunca, precisamos
ter temor a Deus, porque passar por essas circunstâncias, por essas crises, é de fundamental importância a gente ter Deus no centro, né? Até porque a palavra do Senhor diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então, se a dele é perfeita e a minha é imperfeita, que eu e você a gente possa escolher a vontade dele. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Então, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade. Glória a Deus. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade e já fica o convite para uma próxima live. E é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa live stream de hoje. A gente se vê numa próxima que estaremos escolhendo o tema e data. E espero você aqui no canal GL2 Solafeed. Até a próxima. Valeu!